Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão queridão, neste sábado, dia 1º de março de 2025. Hoje é 1º de março, amanhã é dia 2, meu aniversário domingo, segunda-feira é aniversário do Galinho Zico, no dia 3 de março. Às vezes eu me pergunto por que minha mãe não podia ter esperado mais um minutinho para eu poder nascer junto com o Galinho Zico. Olha que honra nascer no Natal rubro-negro, né? Mas não deu não. Nasci no dia 2 de março e segunda-feira é aniversário do Zicão. Mas olha só, nação, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito da janela de transferências que fechou e do prejuízo que o Flamengo tomou, mas que tudo indica que tomaria, e agora está confirmado que tomou. Só mudou de time, mas tomou um prejuízo danado. Quero falar com vocês também sobre a provável escalação que o Felipe Luiz vai colocar a campo hoje contra a equipe dos viceínos. E vou falar um negócio para vocês, hein? Quem estava achando que seria uma escalação ruim, uma escalação fraquinha, não é não, hein? Vem força bruta para cima dos viceínos aí nesse primeiro jogo de semifinal. Também quero falar sobre os retornos de Michael Cebolinha. Quero falar também sobre o Arsenal e sobre o Jorginho. Calma, galera. Natural. Toda vez que tiver alguma atualização, eu vou trazer para vocês. Houve uma atualização e eu vou explicar para vocês o que é. E também quero trazer para vocês quem são os empresários que estão cuidando da carreira do Lohan e que tiveram deteriorado o seu relacionamento com o Flamengo. Não é qualquer pé de rato, não, gente. É gente graúda que está cuidando da carreira do Lohan, tá? Bom, mas antes de começar a trazer essas notícias para vocês, eu vou pedir para que você curta o nosso canal. O seu like é muito importante, é fundamental para o YouTube poder nos divulgar para fora da nossa bolha. Comenta sobre cada um dos tópicos que eu abordar aqui. E é claro, o mais importante de tudo, se inscreva. Você não paga nada para se inscrever no nosso canal, tem muita gente que assiste os vídeos, o YouTube traz para a gente essa estatística, que tem muitas pessoas que assistem e que não são inscritas. Dá essa moral para a gente, dá essa moral para o pai, para que você possa continuar recebendo as informações do Flamengo diariamente, sempre com a verdade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então dá essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal. Tô contando muito com a ajuda de vocês. Valeu? Nação, seguinte, fim da janela de transferências. Ontem a janela de transferências de inverno se encerrou e, portanto, nenhum clube agora pode realizar contratações internacionais. As contratações valem, a partir de agora, apenas para atletas sem contrato. Aqueles jogadores que estavam sem contrato antes da janela fechar, esses ainda podem ser contratados. Todos os outros que têm contrato vigente com algum clube não pode ser contratado mais até a abertura da janela que precede a janela de verão, que precede o Super Mundial de Clubes. A FIFA vai abrir, uma semana antes do Mundial de Clubes começar, uma janela que ficará aberta por 10 dias. Aí todo mundo está liberado para contratar jogadores com contrato e internacional. Aqui no Brasil, a janela de transferências voltará a abrir para o mercado interno a partir do dia 10 de março e vai até o dia 11 de abril. Mas aí essa janela, como eu já vinha informando vocês, servirá apenas para contratações dentro do Brasil. Fechou? Bom, ontem o Flamengo teve o último dia de espera para que o Santos apresentasse as garantias financeiras para poder contratar o Thiago Maia. O Santos chegou a oferecer até 1 milhão de euros à vista para o Flamengo, uma vez que o Santos pagaria os 700 mil euros que estava atrasado pelo Inter, para o Flamengo abrir mão das garantias bancárias, das garantias financeiras que o Flamengo vinha pedindo. Acontece que o Flamengo não só não abriu mão, como exigiu que as garantias financeiras fossem realizadas, senão o Thiago Maia não se apresentaria à equipe do Neymar. Resultado? Não apresentaram as garantias e o Flamengo não autorizou a ida do Thiago Maia para o Santos, porque sabia que ia tomar calote do Santos. E, pessoal, a própria CBF é conivente com o calote dos clubes. Só para vocês terem uma ideia, o Santos mesmo teve uma espécie de perdão pelas suas dívidas homologado pela CBF. O Santos, para esse ano de 2025, devia muito dinheiro, mas lá na casa dos 200 milhões de reais. O que aconteceu? O Santos fez um acordo através da CBF e conseguiu
parcelar essa dívida toda e, ao invés de pagar 200, 300 milhões no ano de 2025 da dívida acumulada do Santos, o Santos conseguiu ali um acordo para pagar apenas tipo 4, 5 milhões de reais esse ano. Ou seja, a gente pede o fair play financeiro, mas o que as entidades e os órgãos aqui do Brasil fazem é incentivar o calote. Porque você pode dar calote em todo mundo, os clubes dão calote em todo mundo. Vai lá na CBF, pede um perdão, pede um negociamento, a CBF permite, incentiva, o governo vai lá e permite também, e eles renegociam as dívidas. E aí o clube que está contando com aquela grana, como viu que os caras financiaram, que os caras deram um jeito de burlar a lei, né, pela própria lei, acabam ficando sem receber, e aí passam a dar calote também. E assim a coisa vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo, e por isso a gente jamais vai ter o fair play financeiro implementado aqui no Brasil, e a gente jamais vai conseguir ter um futebol brasileiro sério, com clubes saneados, e como é na Europa, por exemplo. Na Europa, escreveu no Leu, o pau comeu. Se você não conseguir vender o atleta, e se você não conseguir ter receita suficiente, você não pode contratar, você não pode participar de campeonatos, você corre o risco até de rebaixamento. Aqui no Brasil você é perdoado porque é o time que o Pelé se formou, é um time tradicional e tal. Fabrício, mas o Flamengo também conseguiu renegociar suas dívidas. O Flamengo renegociou, pagou rigorosamente em dia, fez tudo que tinha que ser feito. O que o Santos fez e o que os outros clubes estão fazendo não é o mesmo que o Flamengo fez. Todo mundo quer ser Flamengo, mas ninguém quer passar pelo que o Flamengo passou. Bom, bota nos comentários se vocês acham que o Flamengo agiu acertadamente em não liberar o Thiago Maia para o Santos. Com isso, o Thiago volta para o Internacional de Porto Alegre, ele não volta para o Mengão, ele foi vendido para o Inter, ele é atleta do Inter, então o Inter tem com o Flamengo uma dívida financeira. Não dá para chamar o jogador de volta, o jogador é do Inter. O Flamengo assinou, o Inter assinou, tudo está legalizado, é do Inter. O Flamengo tem que arrumar um jeito agora de receber do Internacional de Porto Alegre e a gente sabe que isso não vai acontecer, pelo menos não agora, tá? Bom, pessoal, hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Bom, para aqueles que ficam irritadinhos com essa música, nesse Campeonato Carioca mesmo já foi provado que quando eu canto o Flamengo ganha, quando eu canto o Flamengo empata e quando eu ganho o Flamengo não perde. Não perde porque o antídoto para essa música se chama Felipe Luiz. O homem tá voando como treinador do Flamengo e ele simplesmente não perde. Tem uma derrota só contra o Fluminense lá atrás, no ano passado, e nesse dia eu nem cantei. Então não me venham com churumelas, hein? Eu não tenho absolutamente nada com isso. Mas vamos lá, pessoal. O Felipe Luiz, ele tá dosando a carga muscular em cima dos atletas, vocês sabem disso. O objetivo não é o Campeonato Carioca, o objetivo é a temporada toda. Alguns acham que tem que ganhar o Carioca para começar a temporada bem. O ano passado nós ganhamos a temporada, ganhamos o Carioca, começamos a temporada bem e como é que acabou? Só com a Copa do Brasil. Fracasso na Libertadores, fracasso no Campeonato Brasileiro. Então, esse negócio de Campeonato Carioca, ele é uma pré-temporada, é um torneio de pré-temporada que pode ajudar o Flamengo sim, né? Na medida que você dosa os atletas para entrar em cada um dos jogos, mas não deveria ser olhado como o objetivo do primeiro semestre do Flamengo. O objetivo do primeiro semestre do Flamengo deve ser terminar bem o Campeonato Brasileiro, o primeiro semestre, tá? Terminando a liderança, deve ser ir bem na fase de grupos da Libertadores da América. Esse deve ser o objetivo do Flamengo no primeiro semestre. Desculpa pelo barulhinho do microfone, pessoal. Precisei tirar aqui que eu achei que ele tinha descarregado. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, perdão. Bom, mas vamos lá. A equipe que o Felipe Luiz deve colocar a campo hoje é uma equipe muito forte, que conta inclusive com os retornos de Wesley, De La Cruz, Ayrton Lucas. Então é uma equipe muito forte. Quer ver? Espia só. A provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje é provável, tá? Rossi, Wesley voltando na lateral direita, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas na lateral esquerda, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio de campo, Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Caraca, que 4-4-2 fantástico é esse, tá? Mas olha só, como o Varela vem jogando muito pela lateral esquerda, pode ser que o Felipe Luiz opte
por continuar com o Varela, deixando o Ayrton Lucas no banco de reservas. O De La Cruz não estava lesionado, mas ele teve um corte no pé, treinou normalmente os últimos 3 dias, mas tem sempre a opção do Alan ou do Everton Araújo para jogar por ali. O Arrascaeta está ganhando cada vez mais minutos, está sendo importante para o Flamengo. Mas o Luiz Araújo, que vem entrando naquela posição ali de meio armador, também está muito bem. Em determinado momento, o Felipe pode optar por ter o Luiz Araújo ali, que o Luiz Araújo tanto faz a meia, quanto pode fazer também o lado direito ali como um ponta direita, empurrando o Plata para dentro da área e o Bruno Henrique lá para o lado esquerdo, formando um 4-3-3. Então, opções o Felipe Luiz tem e tem de sobra para esse jogo contra o Vasco. E se a escalação se confirmar com Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique, é uma baita de uma escalação. Se a gente fizesse um cara a cara entre jogadores do Vasco e jogadores do Flamengo, na minha humilde opinião, ia dar 10-1, 11-0 para o Flamengo. Eu não vejo o Vasco com nenhum jogador melhor que o Flamengo, nem o tal do Felipe Coutinho. Se fosse em outra época, talvez o Felipe vencesse o Arrascaeta, por exemplo. Mas hoje, neca de Pitibiriba. Mas aí eu pergunto para vocês, sem clubismo, no cara a cara, algum atleta do Vasco ganha de atleta do Flamengo? Coloca aqui nos comentários. Eu sei que você é imparcial, eu sei que você, quando tem que dar opinião de verdade, você fala com embasamento. Então me conta aí, quem do Vasco é melhor do que alguém do Flamengo? E eu até sei de alguém que vocês vão falar do Verratti, né? Verratti com Plata, né? Porque o Verratti é centroavante de ofício. Nem o Plata, nem o Bruno Henrique são. Acho que o Verratti vai ser um do que vocês vão falar pela falta de um jogador ali. O Juninho, por exemplo, não deve ser relacionado para a partida. Senão a comparação poderia ser Verratti e Juninho. Ia ganhar quem, hein? Entre Verratti e Juninho, torcedor rubro-negro, minha amiga torcedora rubro-negra, façam o cara a cara, mas me respondam essa aqui. Entre Juninho e Verratti, quem é o melhor? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês e quero muito ver se a opinião de vocês é clubista ou se a opinião de vocês é embasada na realidade. Aí em outro vídeo eu dou minha opinião se vocês quiserem. Então não quero me colocar nessa fria não, tô colocando vocês nesta fria. Michael e Everton Cebolinha não estão disponíveis para esse jogo e também não devem estar disponível para o próximo jogo, o jogo de volta no Maracanã. Ambos são aguardados para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, caso o Flamengo passe pelo Vasco, toda humildade do mundo para não termos problemas, né? Já o Alexandro está à disposição do Felipe Luiz, só que o Felipe prefere não utilizá-lo no gramado sintético e, portanto, o Alexandro deve ser opção para o jogo de volta no Maracanã. A estratégia do Felipe Luiz com Juninho e com Alexandro, não levando eles, na teoria, para esse jogo de hoje no Newton Santos, de um gramado duro, de um gramado pesado, né, por ser sintético, é a correta? Vale lembrar que o Flamengo já ganhou do Botafogo aí várias e várias vezes no Engenhão com esse piso aí mesmo, tá? A gente já ganhou em vários gramados sintéticos. É uma questão só de fomentar, avalizar e carimbar aquilo que os jogadores pleitearam outro dia, falando sobre a grama natural. Beleza? Então coloca aí nos comentários para mim o que vocês acham sobre isso. Eu venho sendo muito questionado e muito perguntado sobre os empresários que cuidam da carreira do Lohan. Porque há um desgaste muito grande, pessoal, entre os empresários que cuidam da carreira do Lohan e o Flamengo. Foram 3 tentativas de encaixar o Lohan em um clube. A primeira tentativa, a venda do Lohan para o CSKA. Em cima da hora, os empresários falaram, volta Lohan, não vamos não. Sabe por quê? Aliás, o Flamengo chamou o Lohan de volta. Lohan, você não vai para o CSKA não. O Lohan estava no aeroporto. Por que o Flamengo chamou de volta? Porque o CSKA comunicou ao Flamengo que os empresários do Lohan fizeram uma exigência de última hora. E aí eles não aceitaram. Aí o Flamengo trouxe o moleque de volta. Depois o Boto tinha acordado com o Lohan para ele ir para o Estoril de Portugal. Uma equipe que seria mais fácil a adaptação por causa da língua, da comida, da temperatura, né, do clima, melhor dizendo. O Lohan topou. No último momento, os empresários do Lohan disseram não.
Aí agora, com a ajuda do Davi Luiz, que está lá no Fortaleza, o Flamengo chamou o Lohan para conversar. Lohan, Fortaleza é bom por isso, por isso e por isso. Topa. O Lohan, jogador, topo. Os empresários do Lohan, não. Vetaram de novo. Então agora o Flamengo vai esperar a janela abrir, do dia 10 de março, para ver se vai emprestar o Lohan ou se ele vai ficar treinando no Sub-20. Parece coisa de amador. Parece que quem está levando a carreira do Lohan é algum amador que era amigo do pai do Lohan, ou da mãe do Lohan, ou algum tio do Lohan, quando o Lohan ainda estava lá na comunidade e agora continua como empresário. Mas não é não, tá, gente? Quem está cuidando da carreira do Lohan é uma empresa chamada Rock Nation, que é uma das maiores empresas de gerenciamento de carreira de atletas, não só do futebol, mas de basquete, de vôlei. Os caras têm atletas, por exemplo, como o Witzel, o belga Witzel, na carteira deles. Só que a lista de brasileiros é excepcional. Endrick, ex-Palmeiras, atualmente no Real Madrid. Lucas Paquetá, ex-Mengão, agora no Arsenal, agora no West Ham, perdão. Gabriel Martinelli, que agora está no Arsenal, e ninguém menos, ninguém mais do que o melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior, atleta do Real Madrid. Então, gente, não é pouca coisa não. Quem está cuidando da carreira do Lohan é nego pesado, é nego patola. E ainda assim as decisões que estão sendo tomadas são decisões ruins, que estão inclusive caindo para um relacionamento ruim entre Flamengo e a Rock Nation. Mas não é qualquer um não, tá? Os caras são bravos, os caras são grandes e são uma das maiores agências de gerenciamento de carreira de jogadores. Agora, com o Lohan, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? O negócio tá complicado. Eu tô vendo muitas pessoas falando assim, por que o Flamengo não paga logo para encerrarem o contrato com o Lohan? Porque a empresa é grande, patrão. E para romper contrato com esses caras é complicado. Por isso a gente começa a entender o porquê que o Lohan é tão influenciável assim pelos empresários. Porque os caras simplesmente cuidaram das carreiras de Felipe, de Vinícius Júnior, de Endrick, de Gabriel Martinelli, de Lucas Paquetá, e deu certo com todos eles. Então o Lohan aceita. A Rock Nation fala que não. O Lohan volta atrás. Entenderam? O poder da influência dos empresários em cima dele e o motivo de ser assim. Bom, falando rapidamente sobre Jorginho, tá, pessoal? Jorginho não vai permanecer mesmo no Arsenal, isso é um fato. Até o momento o Arsenal não recebeu nenhum contato da tal da Juventus, nem de nenhuma outra equipe, nem o Jorginho recebeu. O Jorginho recebeu 2 contatos, de uma equipe da Turquia e de uma equipe do mundo árabe, e ele recusou as 2 propostas. A ideia do Arsenal é substituir o Jorginho pelo Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, cujo o contrato está se encerrando na janela de verão e o Bayern já falou que não vai renovar. O Jorginho, com 33 anos, seria substituído pelo Kimmich, 8 vezes campeão alemão, com 30 anos. Então, as coisas ainda caminham para o Jorginho se tornar jogador do Flamengo. Nação, essas eram as primeiras notícias. Curta, comenta para danar, compartilha. Principalmente, meus amigos, se inscrevam. Eu sei que você é gente boa para danar, mas esquece de inscrever porque está vendo pela TV. Até remou. Para um pouquinho, pega o seu celular e se inscreve no nosso canal. Pega o seu celular e comenta. Pega o seu celular e deixa o seu like. Eu estou contando muito com a ajuda de vocês. A gente precisa da ajuda de vocês. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Um excelente sábado de carnaval. Juízo. Saudações rubro-negra.